Eu sou o Ben, e essa semana estou sozinho em casa. Meus pais viajaram para visitar minhas avós e deixaram a casa toda sob minha responsabilidade. Até conseguir que seria legal, liberdade total, sem ninguém para encher o saco sobre a hora de dormir ou o que comer. Eu já tinha ficado sozinho antes, e nunca rolou nada demais. Só que essa vez foi diferente. Na primeira noite, tudo começou tranquilo. Fiz umas pipocas, joguei uma pizza congelada no forno e decidi maratonar uns filmes de terror na TV. Eu sei, pode parecer idiota assistir filme de terror sozinho, mas achei que seria divertido. A casa estava quieta demais, e eu não queria ficar entediado. Até então, estava tudo normal. Só que as coisas começaram a ficar estranhas quando já passavam da meia-noite. Eu estava no sofá, largo com as pernas para cima, quando ouvi um barulho vindo do andar de cima. Era um barulho seco, tipo um passo pesado no chão. Eu congelei por um momento, tentando entender se aquilo tinha sido real ou se eu tinha imaginado, por causa dos filmes. Aí pensei, relaxa, bem, a casa é velha. Deve ser só a madeira rangendo. Depois de alguns minutos, quando já estava quase esquecendo o barulho, ouvi de novo. Dessa vez, foi mais claro e mais perto, como se viesse do corredor bem em cima da sala. Era impossível não ouvir. A TV estava baixa, e aquele som me pegou de surpresa. Senti meu coração acelerar e comecei a pensar em desculpas lógicas, podia ser o vento, ou um bicho no telhado. Mas no fundo, sabia que não era nenhum desses. Tentei ignorar, focando no filme. Só que cada cena assustadora fazia minha mente voltar ao som que ouvi. A casa estava tão silenciosa, e qualquer ruído parecia amplificado. A tensão só aumentou quando ouvi algo que parecia um arrastar suave, como se alguém tivesse se movido devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando decidi que eu precisava subir lá para ver o que estava comemorando. Levantei o sofá com o coração na boca. Peguei meu celular e deixei a lanterna preparada, caso precise. Cada passo que eu dava em direção à escada parecia mais pesado. Senti um frio esquisito na barriga enquanto começava a subir os degraus, um de cada vez. O som tinha parado, e o silêncio agora parecia ensurdecedor. Era como se a casa inteira estivesse limitada à respiração junto comigo. Cheguei ao topo das escadas e olhei para o corredor. Nada parecia fora do lugar. A porta do meu quarto estava entreaberta, do jeito que eu tinha deixado. Fui andando devagar, verificando cada cômodo. Primeiro o banheiro, nada. Depois, o quarto de hóspedes, também nada. Cheguei no meu quarto e empurrei a porta devagar. O quarto estava do jeito que eu deixei, mas uma coisa me chamou a atenção, a janela estava entreaberta. Eu tinha certeza de que tinha fechado aquela janela antes de descer. A noite estava fria, e não fazia sentido deixá-la aberta. Fui até lá e fechei, tentando não pensar muito sobre como aquilo tinha acontecido. Dei mais uma olhada em volta, e tudo parecia em ordem, então voltei pro andar de baixo. Senti de volta no sofá, mas não consegui me concentrar mais no filme. Aquele barulho me deixou alerta, como se algo estivesse errado e eu não conseguisse descobrir o que era. Cada estalo da casa me fazia pular, e eu comecei a ficar com aquela sensação desconfortável, como se estivesse sendo presente. Foi assim que terminei a primeira noite, com as luzes acesas e a TV ligada, mesmo enquanto tentava dormir. Eu queria que aquilo fosse só coisa da minha cabeça. Talvez fosse só paranoia, fruto dos filmes de terror, mas tinha algo em casa que não parecia certo. E, no fundo, eu sabia que aquilo era só o começo. Na segunda noite, eu decidi ignorar o que aconteceu na primeira. Afinal, a mente da gente prega peças, e eu tinha certeza de que o barulho que ouvi era só minha imaginação, uma mistura de filmes de terror com uma casa velha rangendo. Eu queria muito acreditar nisso. Então, tentei seguir meu dia como se nada tivesse acontecido. Passei a maior parte do dia fora, fui na casa de um amigo, joguei videogame, comi um lanche. Fiz tudo o que podia para evitar voltar para casa cedo demais. Só que, eventualmente, tive que voltar, porque o trabalho de escola não ia se fazer sozinho.
Assim que cheguei, a casa parecia mais fria do que de costume, mas achei que era porque eu tinha deixado a janela aberta um pouco pela manhã. De noite, depois de me enrolar para começar o trabalho, resolvi fazer um lanche. Fui até a cozinha, abri a geladeira e comecei a preparar um sanduíche. Tava tudo bem até que eu ouvi um som que me fez parar na hora, uma sussurra. Era tão baixo que eu quase achei que fosse o vento, mas parecia uma voz. Alguém que eu não consigo entender. Larguei a faca que estava na mão e olhei em volta, tentando localizar de onde vinha. Era como se viesse da sala. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma onda de frio subiu pela minha espinha. Caminhei até a entrada da sala, tentando não fazer barulho. A TV estava desligada, e tudo parecia quieto demais. Fiquei parado ali, tentando ouvir de novo, mas tudo que eu consegui escutar era o som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Decidi ignorar, voltar para a cozinha e tentar terminar meu sanduíche como se nada tivesse acontecido. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Parecia tão real. E se não era a minha imaginação? E se tinha alguém em casa? Dei uma olhada rápida pela cozinha, verifiquei a porta dos fundos para ter certeza de que estava trancada e fui pro meu quarto, levando o lanche comigo. Lá, pelo menos, eu poderia me trancar e tentar esquecer aquele barulho esquisito. Por volta da meia-noite, eu já estava deitado, tentando dormir, quando ouvi de novo. Dessa vez, foi bem claro, um sussurro que parecia vir de algum lugar no corredor, perto da porta do meu quarto. Minha respiração ficou presa, e eu tentei ouvir. Parecia uma voz, algo ou alguém falando devagar, como se quisesse ser ouvido, mas não entendido. Não dava para distinguir palavras, mas o tom era algo entre um lamento e um murmúrio. Fiquei completamente paralisado, tentando raciocinar. Meu corpo queria se levantar e correr para ver, mas ao mesmo tempo, cada instinto meu gritava para não abrir a porta. Eu estiquei a mão para pegar o celular, mas percebi que tinha deixado ele na cozinha. Então eu fiquei ali, na cama, tentando respirar sem fazer barulho, enquanto aquela voz continuava por alguns segundos, depois parou de repente. O silêncio que ficou parecia ainda mais pesado do que a própria voz. Com o coração batendo na garganta, criei coragem e levantei. Caminhei lentamente até a porta do quarto e encostei o ouvido. Nada. O corredor estava silencioso. Respirei fundo, peguei minha lanterna que estava na mesa ao lado da cama, e devagar, girei a maçaneta. A porta se abriu com um rangido suave, e eu apontei a luz pro corredor. Tudo estava quieto e no lugar. Fui caminhando, pé por pé, pelo corredor. Olha pro banheiro, nada. Cheguei no topo da escada e desci um degrau, tentando ouvir qualquer coisa no andar de baixo. Nada além do silêncio. Eu sabia que não tinha como ser só minha cabeça pregando peças. Aquela voz, e parecia real demais. Dei mais uma olhada em volta e voltei pro meu quarto, trancando a porta atrás de mim. A noite parecia interminável. Mesmo depois de trancar a porta, não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando pro teto, pensando se talvez fosse algum vizinho, ou quem sabe alguém passando na rua. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Aquela voz estava dentro da casa. Finalmente, quando comecei a cochilar, ouvi outro som, bem leve, como um arranhar vindo da parede ao lado da cama. Era tão sutil que eu pensei que poderia ser algum bicho, mas parecia ter um ritmo, como se algo, ou alguém, se estivesse tentando chamar minha atenção. De repente, parei de tentar entender ou racionalizar. Puxei a coberta por cima da cabeça e fechei os olhos, rezando para que aquilo parasse. Não me importava mais o que era, só queria que fosse embora. Foi assim que a segunda noite terminou, com uma sensação desconfortável de que eu não estava sozinho, de que a casa escondia algo. Alguma coisa que não queria que eu deixasse em paz. A terceira noite foi quando comecei a realmente entender que aquilo não era só paranoia. Eu acordei de manhã, depois de uma noite quase sem dormir, e tudo parecia quieto demais. A casa tinha um silêncio diferente, como se ela estivesse esperando. Eu sabia que não poderia continuar ignorando, então decidi dar uma olhada melhor, tentar entender o que estava acontecendo.
De manhã, a luz do sol invadiu os cômodos e me deu uma falsa sensação de segurança. Peguei um café na cozinha e comecei a andar pela casa. Queria ver se tivesse algum sinal de invasão, alguma pista que pudesse me dizer que não era só a minha cabeça brincando comigo. Olhei cada cômodo do andar de baixo, cada canto. Tudo parecia normal, nada fora do lugar, nada de janelas quebradas, portas trancadas. Até então, tudo parecia como sempre foi. Quando terminei de vasculhar o andar de baixo, comecei a subir as escadas. O sol iluminava o corredor do andar de cima, e os raios de luz atravessavam as frestas das janelas, fazendo o pó do ar brilhar. Foi aí que algo chamou minha atenção. No andar do corredor, perto do quarto de hóspedes, eu vi umas marcas. Me agachei para olhar melhor, e senti um calafrio imediatamente. Eram pegadas. Não muito grande, exceto de uma criança, e ficou claramente marcado na poeira que cobriu o chão do corredor. Eu fiquei olhando aquelas pegadas por um tempo, tentando entender. Eles iam do meu quarto até o quarto dos hóspedes, e sinceramente não ter nenhuma volta. Como se alguém tivesse ido até lá e não tivesse saído. A casa estava toda trancada, e eu era o único ali. Não faz sentido. Decida seguir as pegadas e ver até onde elas estão. Caminhei lentamente até o quarto de hóspedes, que ficou no final do corredor. A porta estava entreaberta, e eu empurrei ela com cuidado. O quarto era pouco usado, e as cortinas estavam fechadas, deixando o lugar meio escuro, mas consegui ver que as pegadas iam até o meio do quarto e simplesmente paravam. Sem nenhum sinal de que alguém tivesse tido encontros, sem nenhum rastro de saída. Meu estômago revirou, e um frio intenso subiu pelas minhas costas. Não faz sentido. Eu entrei no quarto, sentindo o ar pesado. Tinha algo estranho ali. O quarto de hóspedes sempre foi apenas um lugar para visitas que recentemente usávamos, mas agora parecia diferente. A atmosfera estava densa, como se algo ou alguém tivesse passado muito tempo ali. De repente, eu senti um arrepio, como se algo estivesse me observando. Eu virei rápido, mas o quarto estava vazio. Só a cama, um armário velho, e a janela com as cortinas fechadas. Fui até a janela e tirei a cortina, deixando a luz do sol entrar. A clareza ajudou a diminuir um pouco o medo, mas não completamente. Eu sabia que tinha algo errado, algo que não conseguia ver. Saí do quarto e fechei a porta, tentando ignorar aquela sensação de que algo estava se escondendo de mim. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, a tensão voltou. Eu não consegui tirar aquelas pegadas da cabeça. Decidi que você precisa me ocupar para não pensar naquilo, então fui fazer o jantar. Enquanto estava na cozinha, comecei a ouvir pequenos ruídos, como estes, vindos do andar de cima. Primeiro foi bem leve, algo que eu poderia até ignorar. Mas depois ficou mais frequente, como se algo ou alguém estivesse se movendo lá em cima, de um lado para o outro. Tentei ignorar o som e me concentrar no que estava fazendo. Abri a geladeira, tirei os ingredientes, comecei a cortar leguminosas. Mas cada estalo parecia mais alto que o anterior. Comecei a me perguntar se tinha alguma janela aberta no andar de cima, mas sabia que não era isso. A cada estalo, minha respiração ficava mais curta e minha mente mais agitada. Foi quando ouvi um som diferente. Um arrastar suave, como se algo estivesse sendo empurrado pelo chão. Larguei a faca e fiquei parado, ouvindo. O som vinha do quarto de hóspedes. E foi aí que senti aquela presença de novo. Algo estava naquele quarto, eu poderia jurar. Como se estivesse me chamando, me provocando. Peguei a lanterna que tinha sobrado na sala e subi as escadas com passos cautelosos. Parecia que a casa inteira estava escura, apesar da luz que entrava pelas janelas. O corredor parecia mais longo do que eu lembrava, e a porta do quarto de hóspedes estava parcialmente aberta de novo. Cheguei perto, empurrando ela com a ponta dos dedos, e a lanterna iluminando o interior do quarto. Tudo parecia no lugar, mas a cama parecia ter sido mexida. O cobertor estava meio caído, e o travesseiro não estava na posição que eu lembrava. Caminhei até lá,
tentando controlar o medo que me dominava, e foi quando vi, no chão, ao lado da cama, tinha um brinquedo que eu nunca tinha visto antes. Era um carrinho de metal, velho, enferrujado. Peguei ele com cuidado, sentindo a poeira e a frieza do metal. Não era meu, nem dos meus pais. De onde aquilo tinha vindo? Eu sabia que tinha algo errado naquele quarto. Coloquei o carrinho em cima da cômoda e saí, trancando a porta dessa vez. Não queria mais entrar ali, não queria mais sentir aquela sensação de ser observada. Mas, no fundo, eu sabia que trancar a porta não iria mudar nada. Algo estava em casa comigo, algo que se movia sem silêncio e deixava suas marcas, suas pegadas. Algo que não me deixou em paz tão fácil assim. Quando a noite caiu de vez, eu me tranquei no quarto, tentando não pensar naquilo. Tentei manter as luzes acesas, mas por volta da meia-noite, elas começaram a piscar. Foi uma piscada rápida, mas suficiente para me deixar em pânico. Peguei meu celular, tentando ligar para alguém, qualquer pessoa, mas o sinal estava fraco. Eu estava sozinho, de novo, e a casa parecia querer me lembrar disso. O silêncio tomou conta, e eu ouvi, bem ao longe, o som da porta do quarto de hóspedes se abrindo devagar. Não tinha mais dúvida. Algo estava tudo. Algo que não queria ser ignorado. E naquela noite, eu comecei a entender que não havia como fugir. Na quarta noite, eu já estava esgotado. Mal tinha dormido nos dias anteriores, e a sensação de estar sendo observada me segue o tempo todo. Eu tentei fazer coisas normais, como assistir TV ou jogar videogame, mas não consegui me concentrar em nada. Qualquer pequeno barulho na casa fazia meu coração disparar, e eu sentia que estava constantemente à beira de algo terrível. Mas naquela noite aconteceu algo que mudou tudo. Depois de um dia quase interminável tentando evitar pensar no que estava acontecendo, me forcei a tomar um banho, achando que isso talvez ajudasse a relaxar. A casa estava estranhamente silenciosa, e eu quase comecei a acreditar que as coisas estavam se acalmando. Entrei no banheiro e atravessei a porta, evitando afastar o medo. O som da água caindo era reconfortante, abafando qualquer outro ruído. Enquanto a água quente escorria pelas minhas costas, fechava os olhos e respirava fundo, tentando relaxar. Eu preciso de um pouco de paz. Mas foi aí que senti uma mudança no ar, uma presença. Era como se a temperatura ao redor tivesse caído repentinamente, e eu não conseguisse ignorar aquilo. Abri os olhos e virei a cabeça para olhar o espelho do banheiro, através da porta do box embaçada pelo vapor. E foi quando vi. Sem reflexo, algo estava atrás de mim. Uma sombra indistinta, uma figura. Não dava para ver um rosto, mas estava claramente ali, parada, como se me observasse. Meu corpo congelou. Era um segundo que parecia durar uma eternidade. Pisquei, achando que estava vendendo coisas por causa do vapor, mas a figura não se mexia. Estava ali, imóvel, fazendo para mim. O medo foi tão intenso que eu quase perdi o fôlego. Me virei rápido para olhar atrás de mim, mas não havia ninguém. O banheiro estava vazio. Voltei o olhar para o espelho, e agora só consegui ver meu próprio reflexo, pálido e tremendo. A figura tinha sumido. Meu coração estava batendo tão rápido que eu podia ouvir o eco dele nos meus ouvidos. Fiquei ali, parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Não faz sentido. Eu saí do boxe rapidamente, tirei a água e me enrolei na toalha. Minha respiração estava ofegante, e o medo parecia grudento em mim como o vapor no espelho. Olhei mais uma vez no reflexo, esperando que aquela sombra voltasse, mas o que vi foi algo ainda pior. Quando me aproximei do espelho, pude ver uma marca, como uma pequena mão, que parecia ter sido pressionada no vidro embaçado. Uma mão pequena demais para ser a minha. Aquela marca estava ali, claramente visível. Meu corpo inteiro ficou gelado. Passei uma toalha para limpar o espelho, tentando apagar alguma evidência, mas a impressão ficou tão nítida que parecia ter sido deixada há apenas alguns segundos. Não tinha como aquilo ter sido um acidente. Era como se alguém ou alguma coisa quisesse que eu visse, queria me mostrar que não estava sozinho.
Saí do banheiro com tanta pressa que quase escorregou no tapete. Fechei a porta atrás de mim e fui pro meu quarto, ainda enrolado na toalha. Eu queria sair dali, ir para qualquer outro lugar, mas era tarde, e eu estava sozinho. Peguei meu celular e pensei em ligar para algum amigo, mas eu sabia que ninguém iria acreditar em mim. Como eu explicaria que estava vendo coisas no espelho, ouvindo vozes e barulhos pela casa? Todo mundo ia achar que eu estava surtando. Senti na cama, tremendo, tentando pensar em algo que eu pudesse fazer. Foi aí que comecei a ouvir passos. Eles eram leves, quase como se alguém estivesse andando de meias pelo corredor. O som começou do lado de fora do banheiro e parecia se aproximar devagar do meu quarto. Cada passo faz o piso render levemente, e o faz me consumir. A porta do meu quarto estava fechada, mas eu sabia que aquilo que estava fazendo o barulho ia chegar até ali. Eu podia sentir a presença, como se estivesse crescendo, ficando mais forte, a cada segundo que passava. Peguei uma lanterna que estava na minha mesa de cabeceira e fiquei de pé, com a luz apontada para a porta. Os passos pararam bem na frente dela. O silêncio foi insuportável. Por um momento, pensei que aquilo fosse embora, mas então a maçaneta da porta se mexeu. Eu vi ela girar levemente, como se alguém estivesse tentando abrir a porta bem devagar. Meu corpo inteiro congelou, e o instinto me disse para não fazer nenhum som, para não chamar atenção. A maçaneta girou um pouco mais, e foi quando eu gritei: "Quem está aí?" O som da minha voz ecoou pela casa, quebrando o silêncio. A maçaneta parou de se mover, e tudo ficou quieto de novo. Esperei por alguns segundos, com o coração disparado, sem conseguir piscar. Fui até a porta e viajei a maçaneta, respirando rápido, tentando manter o controle. Lá fora, no corredor, só havia silêncio. Eu sabia que havia algo ali, mas parecia que estava brincando comigo, testando meus limites. Deitei na cama com a lanterna ainda na mão, e mantive os olhos na porta. Sabia que, se eu fechasse os olhos, aquilo voltaria, mas o cansaço finalmente me venceu. Quando abri os olhos de novo, era de manhã. A luz do sol entrava pelas frestas da janela, e tudo estava quieto. Por um momento, achei que talvez tivesse sido um pesadelo, mas as marcas na maçaneta mostravam que não era. Eu não estava seguro em casa, e a sensação de ser presenteado nunca foi tão real. Na quinta noite, eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Havia uma tensão no ar, uma sensação de inevitabilidade, como se a casa estivesse esperando por aquele momento. Eu estava exausto, mental e fisicamente. Não pude mais fingir que estava tudo bem ou que aquilo era só minha imaginação. O que quer que fosse, estava ficando mais forte, mais ousado, e agora parecia querer se mostrar completamente. Eu só preciso entender o que era e o que queria. Passei o dia todo fora, enrolando para voltar. Fiquei vagando pela cidade, tentando evitar o máximo possível ter que entrar naquela casa de novo. No fundo, eu sabia que precisava enfrentar aquilo, mas o medo de ficar sozinho lá dentro de mim fazia querer adiar o resultado. Quando o sol começou a se pôr, não tinha mais desculpas. Voltei para casa e entrei, esperando que tudo fosse calmo, mas houvesse um peso no ar, como se algo me esperasse. Logo que fechei a porta atrás de mim, ouvi um barulho vindo do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído no chão. Meu coração já começou a bater mais rápido, mas dessa vez, ao invés de hesitar, decidi ir até lá. Se eu continuar fugindo, isso nunca acabaria. Eu tinha que ver o que estava acontecendo de perto, sem deixar o medo de me paralisar. Peguei a lanterna e subi as escadas, tentando manter a respiração calma. O barulho vinha do quarto de hóspedes, o mesmo onde eu tinha visto as pegadas e encontrado o carrinho de brinquedo. A porta estava fechada agora, mas eu poderia jurar que tinha deixado ela trancada antes. Girei a maçaneta devagar, e empurrei a porta com cautela. O quarto estava mais escuro do que deveria, mesmo com a luz fraca da noite entrando pelas frestas da cortina. Apontei a lanterna e, assim que o feixe de luz cruzou o quarto, vi algo que me deixou completamente paralisado. No canto, ao lado do armário, havia uma figura. Era pequena, quase do tamanho de uma criança,
mas estava coberta por uma sombra densa. Não dava para ver rosto ou qualquer detalhe. Era só uma silhueta, imóvel, me observando. O medo tomou conta de mim, mas dessa vez eu não recuei. Fiquei parado, olhando aquilo. Foi quando percebi que aquela coisa estava segurando algo. Era o mesmo carrinho que eu tinha encontrado antes. Como aquilo tinha ido parar ali de novo? Antes que eu pudesse descrever, a figura deu um passo em minha direção. Foi um movimento lento, mas cheio de intenção. Senti meu coração disparar, e meu corpo começou a reagir, querendo correr. Mas eu fiquei. Eu queria entender. De repente, o quarto inteiro pareceu mais frio, e uma sensação opressora tomou conta de mim. A figura deu mais um passo e, então, eu consegui ouvir. Não era exatamente uma voz, era mais um som, como um suspiro profundo que parecia vir de algum lugar além do quarto. Era como se aquela coisa estivesse tentando falar comigo, tentando se comunicar de alguma forma que eu não conseguisse entender. Dei um passo para trás, mas a figura contínua se aproxima. A luz da lanterna tremia na minha mão, e eu quase soltei ela quando vi a sombra se contorcendo, estendendo uma mão em minha direção. Era uma mão pequena, com dedos finos, que intencionalmente me queria tocar. O instinto finalmente venceu, e eu virei de costas, correndo para fora do quarto. Bati a porta com força, quase caindo no corredor. Corri escada abaixo, minha respiração entrecortada pelo pânico, e fui direto para a sala de estar. Senti no sofá, tentando pensar em qualquer coisa que eu pudesse fazer. A sensação de estar sendo observada não desaparecia. Era como se aquela presença estivesse em todo lugar, em cada sombra da casa, me cercando. Peguei meu celular e, sem saber para quem ligar, disquei o número da mãe. Ela não atendeu. Eu realmente entendi o que estava acontecendo. Fui até a estante da sala, onde meus pais guardavam velhas fotos e álbuns de família. Peguei um dos álbuns mais antigos e comecei a folhear, procurando por algo, qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Foi quando me parei com uma foto antiga, desbotada. Era uma foto da casa, provavelmente tirada antes mesmo de meus pais se mudarem para cá. Nela, uma família estava na frente da casa, mas havia algo estranho. Entre as pessoas na foto, havia uma criança, um garoto, que eu nunca tinha visto antes. Ele não estava em nenhuma outra foto da família que eu conhecia. Sua expressão era vaga, como se ele não estivesse realmente ali. Eu senti um frio subir pela minha espinha quando notei o carrinho de brinquedo em suas mãos, o mesmo carrinho que tinha encontrado no quarto dos hóspedes. Aquilo me fez entender que a presença não era só uma coisa qualquer, era alguém. A sensação de estar sendo observado ficou ainda mais forte, quase insuportável. Ouvi um estalo no andar de cima, seguido por um arranhar leve, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Eu sabia que não tinha mais como evitar. Peguei a lanterna e fui até a escada, a luz tremenda enquanto subia cada degrau lentamente. No topo da escada, o corredor estava mais escuro do que nunca. A porta do quarto de hóspedes estava aberta agora, embora eu tivesse certeza de que a tinha fechada com força minutos antes. A figura estava parada no meio do corredor, me encarando. Eu não conseguia ver seus olhos, mas sabia que estavam fixos em mim. Dessa vez, ao invés de correr, caminhei até ela. Meu corpo tremia, mas algo me dizia que fugir não adiantaria. A cada passo, a figura parecia mais nítida, como se estivesse ganhando forma. Quando parei na frente dela, finalmente vi seu rosto, era o garoto da foto, com olhos vazios, mas uma expressão triste. Ele estendeu a mão novamente, e dessa vez eu não recuei. Peguei sua mão, sentindo o toque suave, como se estivesse tocando o ar. De repente, tudo ao meu redor pareceu desaparecer. Fui tomado por uma intensa sensação de tristeza e solidão. Era como se pudesse sentir tudo o que aquela figura sentia, como se estivesse preso ali há muito tempo, sem ser visto, sem ser ouvido. Ele não queria me machucar, ele só queria ser reconhecido, queria que alguém soubesse que ele estava ali. Depois de alguns segundos, a figura começou a se desvanecer, e a sensação de opressão moderada. A casa parecia mais leve,
como se algo finalmente tivesse sido liberado. A mão do garoto sumiu, e ele desapareceu na escuridão, deixando o corredor vazio. Eu fiquei ali, parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Desci as escadas e sentei no sofá. O silêncio agora não era mais assustador, era reconfortante. A casa era diferente, como se aquele peso finalmente tivesse sido removido. Eu não sabia quem era o garoto, mas senti que de alguma forma ele finalmente tinha sido visto, e era isso que ele precisava. Naquela noite, eu dormi pela primeira vez em dias, e não houve vozes, nem passos, nem sombras. A casa finalmente estava em paz.